Boa tarde, tribo mãe, sejam bem-vindas a mais um encontro de quarta-feira. Hoje nós estamos reunidas aqui para darmos início a um tema muito relevante dentro da maternidade atual. E hoje nós vamos começar a falar sobre o julgamento social e o adoecimento materno. E como eu disse a vocês, a nossa tribo foi desenvolvida pensando nas particularidades da maternidade e respeitando a sua carga mental. Por isso, nós vamos sem pressa, tá? Aliás, essa semana eu ouvi a seguinte frase, se eu não me engano, foi no Instagram, que falava assim, em inglês: Slowly is the fastest way to get you to the place where you want to be. Ou seja, devagar é o jeito mais rápido de levar você aonde você quer chegar. Tudo bem? Então hoje nós abrimos esse tema que provavelmente vai levar aí, eu acredito que 2 encontros para que a gente consiga fechar o que eu quero trazer para vocês nesse tema do julgamento social e do adoecimento materno. Tudo bem? Para que a gente entre mais conectado no nosso encontro de hoje, preparadas aí para conseguir amolecer a nossa argila interna, né? Porque só aquilo que é maleável que pode ser moldado, inclusive, eu quero te pedir para prestar atenção hoje nas suas mãos. Então, se você puder agora, nesse momentinho, parar só um pouquinho para olhar, para prestar atenção nas suas mãos, tá? Isso mesmo. Hoje nós não vamos prestar atenção na nossa respiração. Nós vamos dar a chance aí de outras partes do nosso corpo serem observadas também. Então pare alguns minutinhos, olhe para sua mão, observe cada detalhe com atenção, para cada um dos seus dedos, para as marquinhas, talvez para as cicatrizes que você tem na sua mão, as manchinhas, as pintinhas. Olhe para essas mãos com carinho. Mãos que já fizeram tanto por você, inclusive, né? Que já te proporcionaram sensações maravilhosas. Mãos que já seguraram, já moldaram, já organizaram, já cuidaram. É uma extensão do seu ser que muitas vezes te conecta com o mundo ao seu redor, te conecta com o outro. Preste atenção nas suas mãos por um momento. E com esse mesmo olhar de empatia, de acolhimento, que eu pedi para vocês olharem para suas mãos sem julgamento, eu quero te pedir para olhar para dentro de você durante todo esse encontro. Então, toda vez que pensamentos destrutivos, pensamentos de autocrítica te invadirem, simplesmente abra a janela do seu pensamento, deixa o vento soprar esses pensamentos negativos para longe. Lembre-se que você está aqui hoje por você, porque você acredita no seu potencial, porque você sabe que você pode ser a cada dia alguém melhor, ainda que em pequenos passinhos. Você está aqui porque você sabe que você merece, tudo bem? Bom, eu confesso que tenho muitos temas aí na minha listinha que eu desejo conversar com vocês, e eu pensei muito em qual trazer primeiro, qual começar a trabalhar essa semana, e vou abrir um adendo. No nosso grupo, em algum momento essa semana, eu ainda vou abrir para vocês uma listinha para que vocês joguem lá o que vocês gostariam que eu trabalhasse aqui dentro do grupo, né? Quais são os temas mais relevantes que tem aí estado na cabeça de vocês, ou até nas mídias sociais, o que vocês gostariam de trabalhar aqui dentro do nosso grupo terapêutico também, tá? Mas eu tenho a minha listinha também de coisas que eu julgo ser importantes, relevantes, coisas que muitas vezes passam despercebidos, mas têm grandes impactos na nossa vida. E eu não sabia o que trazer primeiro dessa lista para vocês. Mas daí o universo acabou escolhendo por mim. Eu recebi do Felipe, meu marido, uma reportagem essa semana da revista Veja, lá do Brasil, que ele disse que eu precisava ler. E eu abri a reportagem, né?
E ela veio como uma resposta do que trabalhar essa semana e provavelmente aí as próximas 2 semanas com vocês nesse encontro de quarta-feira, tá? Então a reportagem que o Felipe me encaminhou, ela começa trazendo algumas informações históricas e a caminhada da maternidade durante os séculos. E a gente já conversou bastante sobre isso aqui na Tribo Mãe, vocês sabem que eu gosto muito de história, eu gosto muito desse embasamento para a gente entender da onde alguns pensamentos, alguns costumes da maternidade vêm, né? E por que que isso está até hoje aqui no nosso dia a dia, né? A gente conversa também bastante sobre caminhar na nossa própria história de vida. Então isso, tá vendo? Tem uma similaridade, conhecer a história, não só a nossa, mas também, né, a história da humanidade, entender por que que hoje trabalhamos como trabalhamos, fazemos o que fazemos, pensamos o que pensamos, é muito importante para a gente entender também da onde nós viemos e para onde nós podemos ir, tá? Então, essa reportagem começa trazendo aí algumas questões da história, da caminhada da maternidade durante os séculos, e eu quero trazer algumas partes aqui da reportagem, quero ler elas para vocês, para que vocês entendam do ponto de partida que eu venho para trabalhar esse tema de julgamento social e adoecimento materno. Tudo bem? Então a reportagem ela dá continuidade, depois de falar sobre aí a história, né, sobre a caminhada da maternidade durante os séculos, ela dá uma continuação dizendo que o mito do instinto materno ganhou espaço, algo que seria aí inerente às mulheres. Toda mulher nasce com instinto e desejo de ser mães, né? Programadas para desempenhar esse papel que é tão nobre. A carga sobre elas pesou ao longo dos séculos que se seguiram, pressionadas entre o ingresso no mercado de trabalho e uma rotina multitarefa de difícil, né, equilibrar, mesmo nos dias de hoje. Acho que ainda mais nos dias de hoje, né? Porque hoje nós estamos no mercado de trabalho, nós temos um certo compromisso em sermos uma mulher com um corpo X, de uma maneira Y, termos a nossa carreira em um certo lugar, desempenhar um excelente papel dentro da maternidade, enfim, né? O que qualquer pessoa que olhe para essa questão entende que isso não é só difícil, mas muitas vezes impossível de equilibrar sem que a gente adoeça, tá? Então, a reportagem continua dizendo que em um mundo cada vez mais complexo, o exercício da maternidade exige lidar com novas gerações expostas a uma infinidade de estímulos e altamente questionadoras. Então, as mães se veem ainda torpedeadas por um monte de informações sobre o que é certo ou errado e, segundo muitas, revelam agora de forma contundente, sentem-se constantemente avaliadas pelos outros no modo como criam a prole. Então vejam, na época das nossas avós para trás, como elas desempenhavam a sua maternidade era algo que era vivido dentro de 4 paredes, né? Não era algo que a gente via exposto como é hoje na mídia. Qual que é, inclusive nem se falava nisso, né? Quais eram os métodos usados? Ah, é Montessori, ah, é Waldorf. Qual é o método que você usa? Qual que é o método de introdução alimentar que você vai usar? Isso não era algo que era explicitamente compartilhado como é hoje. Fora isso, hoje nós temos muito mais acesso a informações. E a gente já teve um encontro na Tribo Mãe no ano passado que eu falei que antigamente, as nossas avós e bisavós, né, sofriam pela falta de informação e que hoje o nosso sofrimento está na enxurrada de informações que nós temos e o quanto é difícil lidar com tudo isso, inclusive uma infinidade muito maior de estímulos que as nossas crianças recebem do que crianças há algumas décadas atrás. Né? Então você vai olhar para o seu pai, para o seu tio, para sua tia e assim por diante. Na época deles de infância, os brinquedos estimulavam muito menos, né? Não havia televisão, ou se havia, poucas famílias tinham televisão em casa. A criança precisava brincar e se entreter com o que ela tinha da natureza, né? Não só como subir em árvore, mas criar os seus próprios brinquedos muitas vezes, tá? Então,
Olha que interessante, né? Muitas vezes somos julgados por pessoas que viveram realidades completamente diferentes do que a nossa, do que nós vivemos hoje. Então, muitas vezes, né, esses julgamentos, essas opiniões, essas dicas, entre aspas, né, elas vêm fora de contexto. Porque muitas vezes o que serviu para ela lá naquele momento, que a ciência até então sabia a respeito daquilo que ela está dizendo, hoje já é provado algo diferente, como o consumo de açúcar, o consumo de tela e assim por diante, tá? Então a gente, além de tudo isso, tem que lidar com essa constante bate-cabeça entre algumas pessoas, inclusive próximas, né, da nossa família, nos dizendo para fazer o contrário, nos dizendo que não há problema nenhum em estar fazendo de uma outra maneira, que o que a gente está escolhendo é quase que uma punição para a criança, sem entender o embasamento, muitas vezes científico, né, da onde essa sua decisão vem. Tá? Então, essa sensação de permanente escrutínio, tendo os dedos aí da sociedade apontados na sua direção, é universal. E para comprovar, né, uma recente pesquisa feita aí pelo Instituto Ipsos, que mediu a temperatura do fenômeno em 28 países, olha só, o julgamento social em 28 países. Ele mostra que 38% se dizem frequentemente julgadas. E entre as brasileiras, o índice sobe para 46%. 46% se sente constantemente julgadas. Ou seja, quase a metade desempenha a maternidade com o sentimento de que os que estão ao seu redor, né, um grupo muito além da sua bolha familiar, dos círculos de amizade, consideram que elas fazem escolhas equivocadas. Leva isso para uma outra esfera, leva isso para a sua área de trabalho. Imagina que constantemente as pessoas que estão ali ao seu redor, sejam diretamente falando, né, os seus colegas de trabalho, que está sentado do seu lado, seja as pessoas que estão ali no outro departamento, e seja os chefões, estão constantemente avaliando ali, ó. Imagina a pessoa com um caderninho aqui, ó. Como que você se sentiria dentro do seu trabalho, tendo esses olhares que julgam, que opinam constantemente, né? É assim que uma mãe muitas vezes se sente dentro do meio aonde ela está. E muitas vezes esses julgamentos, eles vêm muito bem disfarçados. Inclusive, muitas vezes parecem até ela só está querendo me ajudar, tá? Então, não só nós precisamos reavaliar algumas coisas, e eu vou chegar nesse momento aqui no nosso encontro de hoje, mas as pessoas aos nossos redores, e muitas vezes nós mesmos com outras mães, precisamos reavaliar o que estamos falando, como estamos julgando, se estamos julgando, né? E como eu verbalizo, às vezes, uma mensagem que é positiva, mas a minha maneira de verbalizar acaba fazendo com que essa mãe se sinta diminuída, se sinta julgada, enfim, enfraquecida, inclusive, dentro da sua maternidade, tá? Então, entre as razões que as tornam alvo da crítica alheia, aparecem a maneira como controlam o comportamento da criança, 36%, e em que medidas impõem limites, 49%. Então, seja porque elas são permissivas demais, seja porque são rigorosas demais, tá? Com os filhos. Então, os comentários endereçados às mães, eles vêm de todos os lados, inclusive de pessoas que nem sequer são pais, não entendem essa realidade de maneira vivenciada, e daí dificilmente essa pessoa vai ter estudado sobre parentalidade se ela não está dentro, né, da maternidade, dentro da paternidade, salvo alguns profissionais, como eu no caso, né? E essa pessoa não tem noção do que estão falando, porque não tem esse olhar de empatia de como né, viver a realidade de uma maternidade. E vocês vão saber isso provavelmente na pele, de que tinham um olhar para a maternidade diferente do olhar que tem hoje, que são mães, né? Realmente, para algumas coisas é difícil se colocar no lugar do outro. Imaginar como
o esforço, a privação, né? As características aí que a maternidade acabam trazendo. Então, acabam inclusive fazendo com que as mães tenham esse sentimento constante de indignação, né? De quem é você para dizer a respeito da minha maternidade. Mas que de uma certa maneira acabam quase que como um botãozinho ligando nessa mãe a produção de hormônios do estresse, como o cortisol. Tudo bem? A gente vai falar no próximo encontro de como lidar com essas pessoas, mas vocês sabem que, primeiramente, eu gosto sempre de começar pelo lado de dentro, por investigações internas, para a gente entender em qual lugar você está, os impactos que isso tem em você, primeiramente, porque primeiro a gente cuida de si, primeiro a gente se acolhe, né? E depois a gente vai falar no próximo encontro de como lidar com essas pessoas, tá? Então, o assunto, né, como não poderia ser diferente nesses tempos, eles vêm ganhando as redes sociais. O que ajuda, inclusive, a tirar ele do rol dos tabus. Ótimo quando a gente tem mais pessoas falando a respeito disso. E recentemente, a atriz, ela chama Tayla Ayala, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela, desculpa se estiver errado. Ela tem 35 anos e ela pôs lenha no debate ao postar um vídeo em que ela desabafa contra críticas que passou a receber na internet desde o nascimento do Francisco, que é o bebê dela de 2 meses. Inclusive, o vídeo no qual, se vocês quiserem esse vídeo, eu posso mandar ele no grupo do WhatsApp, eu assisti, inclusive, se eu não me engano, ele tá aberto aqui no meu computador, se vocês quiserem ouvir esse desabafo dela nas redes sociais, eu tenho aqui para mandar para vocês, só me mandem o pedido lá no grupo do WhatsApp e eu envio, tá? Então, entre tantas mensagens importantes que ela toca durante esse vídeo, a Tayla diz que temos medo de ser julgadas e por isso falamos pouco sobre as dificuldades de ser mãe. Olha que frase importante. Por medo de sermos julgadas, muitas vezes calamos as nossas dificuldades de ser mãe. Muitas vezes não abrimos a outra pessoa o que eu estou vivendo e muitas vezes nos privamos de receber uma ajuda, talvez um conselho, um direcionamento, pelo medo de ser julgada. Porque a gente já está tão acostumada a qualquer coisa que a gente abre para alguém, né? A primeira coisa que as pessoas fazem são tacar pedras, né? E por isso que o nosso primeiro encontro aqui foi sobre a questão de sermos tribo, de trabalhar questões em nós mesmas para que nós sejamos capazes de ser tribo, de acolher umas às outras, de julgar cada vez menos, de apoiar cada vez mais, para que a gente construa um lugar, ainda que pequeno, né? Nós adoraríamos que o mundo inteiro tivesse nessa construção, mas ainda que a gente tenha que começar pequenininho, que aqui vocês encontrem esse lugar aonde eu posso tirar a minha armadura e eu posso me abrir aqui, eu posso mostrar as minhas feridas aqui, porque eu sei que primeiramente eu vou ser acolhida, né? E depois eu vou receber o que elas já passaram, exemplos de vida, dicas, com carinho, com empatia, com empoderamento, né? Então que a gente crie primeiramente esse lugar aqui dentro da nossa tribo. E esse é um forte ponto pelo qual nós romantizamos a maternidade. Mostramos apenas o lado bom, leve e encantador. Porque nós sabemos o quanto somos incompreendidas, o quanto somos rotuladas e julgadas se nos abrimos, se nos mostramos a ferida, se nós mostramos as coisas que eu não gosto na minha maternidade. Não gosto de sentar e brincar com a minha criança. Para mim aquilo ali não é natural. Eu não gosto de brincar. E tá tudo bem. Mas imagina você abrir isso para outras pessoas? E muitas vezes a gente tem um olhar para essas nossas características como algo negativo, que a gente tem até vergonha de abrir para o outro, porque a gente julga isso ser algo ruim. De tanto ouvir as pessoas ao meu redor, né? A gente acaba achando que aquilo é ruim. E não, você não gosta de brincar? Tudo bem, né? O pai gosta de brincar mais, ou a esposa gosta de brincar mais, então você fica com essa parte, eu fico com outra, onde eu tenho mais facilidade, né? Eu vou, claro, às vezes me esforçar um pouquinho para brincar aqui ou para brincar ali, mas essa não vai ser a minha função principal. Tá tudo bem, não há problema algum, tá? Nós não temos que desempenhar todas as funções com excelência.
Eu não tenho que sentar ali e fingir que, nossa, eu amo brincar de casinha, eu amo brincar de carrinho, se eu não gosto. Então eu vou trazer para o meu momento de brincar com a minha criança as coisas que eu mais gosto de fazer. Ah, eu gosto de pintar, então esse vai ser o nosso momento de brincar, vai ser esse. Vai ser através da pintura, vai ser através do desenhar, enfim. Muitas vezes não nos abrimos e colocamos aí na internet, colocamos para fora essa romantização da maternidade, porque nós sabemos o quanto nós seremos julgadas. E assim, nós entramos em muitos conflitos existenciais dentro da maternidade, né? Mas eu quero citar aqui duas contradições, são várias, mas eu vou citar duas que afetam com frequência as mães, principalmente no tempo de hoje, que a gente está falando inclusive de Instagram, redes sociais, YouTube e assim por diante. O primeiro delas que eu elenquei aqui é, ao encontrar nas redes sociais essa enxurrada de fragmentos positivos e romantizados da maternidade, eu vou enfatizar mais uma vez, fragmentos. Ninguém filma a maternidade 100% do tempo. Fragmentos estão no Instagram, YouTube, etc, né? Então, quando eu encontro essa enxurrada, eu abro meu Instagram, meu Deus, só tem mãe feliz, eu abro meu Instagram, só tem mãe bem arrumada, né? Crianças bem arrumadas, mães bem arrumadas, que inclusive já foram no Pilates, já fizeram meditação, a casa está impecável, ela está fazendo um prato super saudável que ela nunca repetiu antes, afinal de contas, ela não repete refeições. Por favor, né? Então, quando a gente recebe essa enxurrada de fragmentos positivos e romantizados da maternidade, e não é que isso não exista, existe sim, né? Mas é uma utopia pensar que é 100% do tempo, né? Para algumas mulheres mais do que para outras, né? Dependendo aí da sua própria história de vida, do contexto no qual ela está inserida, a fase que a criança está da sua vida, né? A gente tem mais ou menos facilidade para lidar com aquela situação, com aquele momento que eu estou vivendo. Não estou dizendo que a maternidade não tem pontos maravilhosos, tem, mas isso não é 100% do nosso tempo, concordam? Mas quando tudo ou a parte esmagadora dos conteúdos de maternidade são nesse mundo encantado, muitas mães, né, pouco se identificam e inclusive se questionam o que eu tô fazendo de errado dentro da minha maternidade. Então, é como se os meus exemplos fossem muito longe do que eu vivo. Os parâmetros ficam muito longe daquilo que eu sou capaz de executar, do que eu sinto, do que eu gosto de fazer. E nós, seres humanos, nós precisamos de identificação, né? Nós aprendemos por repetição. Nós nos sentimos confortáveis, seguros em viver em comunidade. Por isso que a gente não é o Pequeno Príncipe, né? Cada um no seu mundo. Nós vivemos em sociedade, porque nós vamos passando de geração para geração como fazer. Você imagina que cada pessoa nascesse no mundo sozinho, a gente voltaria sempre do zero, tá? Como que eu faço fogo? Eu como o quê? Como que eu como? Como que eu ando? Né? Nós passamos de geração para geração, por isso que a gente vive em comunidade, porque isso nos ajuda, inclusive, a evoluir cada vez mais. É claro que tudo tem seus prós e contras, a humanidade não é perfeita, né? Então a gente não passa só coisas boas de evolução para frente, e aquilo que não é saudável, né? Ou não é mais respaldado pela ciência muitas vezes, deve ser mudado. Isso chama evoluir, né? Deixar para trás aquilo que não faz mais sentido, que agora eu tenho provas, né, que asseguram que aquilo não é mais saudável, eu deixo aquilo para trás e sigo um passo para frente. Evolução, né? Então, isso não deve ser mais passado de geração para geração, aquelas coisas que não são mais saudáveis e que vocês estão sentindo na pele isso dentro da maternidade de vocês, né? Freando algumas coisas de gerações anteriores para passar coisas diferentes. Um processo de pioneiras, que é difícil. O pioneiro, quando chega num lugar, pensa no Brasil, que chega num lugar cheio de mato, de árvore, ele tem que ir cortando, abrindo espaço naquilo dali, fazendo as transformações, é muito mais difícil para quem vem décadas depois e entra naquela cidade com muito mais facilidade. Todas as gerações
tem as suas questões de pioneirismo. Todas as mães tiveram que frear algumas coisas das maternidades anteriores, né? E inserir coisas novas, tá? Agora, imagine você aí, uma comunidade, ou melhor, uma tribo, que hábitos saudáveis são compartilhados dos mais velhos para os mais novos. O quanto isso não facilita, né, a vida e traz conforto para as novas gerações. E é exatamente o que a gente tenta fazer pelos nossos pequenos muitas vezes. Como, por exemplo, comendo mais saudável para que ele aprenda com o meu exemplo, me vendo comer mais saudável, ou não gritando, né, não replicando esse comportamento dos teus pais, talvez de gritar, para que ele não grite e assim por diante, tá? E o segundo ponto é o contrário, porque eu falei que era uma contradição, né? O segundo ponto é a desvalidação da maternidade leve. Hoje em dia a gente escuta muito o termo maternidade real, certo? E nós vivemos em uma era em que a maternidade real é aquela unicamente que é recheada de frustração, de perrengue, de dificuldades, e qualquer que seja a pessoa que compartilhe uma maternidade mais equilibrada, mais leve, mais saudável, mais alegre, é julgada, inclusive cancelada pela comunidade materna na internet, né? Eu não sei se vocês acompanham, mas a blogueira Vanessa Lino, ela tem passado por algumas questões nesse quesito, né? Ela tem recebido aí várias críticas por dividir na internet o quanto a maternidade para ela tem sido leve e natural. É interessante que eu acompanho ela muito antes dela se tornar mãe. Ela morava na Holanda e ela tem um estilo de vida mais easygoing. Ela é aquele tipo de pessoa que, olha, não deu para lavar a louça agora? Eu não vou esquentar com isso. Na hora que der, eu vou lavar. E ela é uma pessoa assim, nesse estilo, bem easygoing. E dentro da maternidade não foi diferente, ela segue essa mesma linha de raciocínio. E ela, às vezes, printa e posta no Instagram as críticas longuíssimas que ela recebe, dizendo que a maternidade dela não é uma maternidade real. Maternidade real é aquela que você vive, que tem uma mãe viva, um bebê vivo, é uma maternidade real, né? Dentro do leque maternidade real, existem milhares de maneiras de comportamentos, de ser, de fazer as coisas, né? Então ficou difícil, né? Porque se eu só posto o que é positivo, numa romantização daquilo como algo perfeito 100% do tempo, as mães têm dificuldade de se identificar com aquilo porque não é a realidade que eu vivo, mas quando a mãe abre a sua maternidade real, ela também recebe uma imensa enxurrada de julgamentos também. E me lembrou aqui essa frase. Todo mundo já deve ter ouvido essa frase. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas você já ouviu a nova continuação dessa mesma frase? Ela é assim. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas se unir, o bicho foge. Então, estudiosos dedicados às questões da maternidade advertem que a pior das armadilhas é sair em busca de um gabarito, tentando vestir o mesmo figurino de outras mães. Então, a bússola para a criação dos filhos, né, ela tem a ver com o caldo cultural de cada família. Tem a ver com respeitar as características de quem eu sou, como mãe, como mulher, como profissional, como amiga, e assim por diante, tá? Então, estar aqui num lugar aonde eu pratico mais da minha maternidade consciente, né? O de viver a vida consciente, que é no qual a gente traz questões para pensar, para reavaliar, a gente faz alguns exercícios de olhar para dentro, de perceber como que isso permanece em mim, como isso ainda me rege. Essa maneira de estar aqui unida com outras mulheres, buscando melhorar a nossa maternidade e criar um ambiente no qual a gente pode ser mais livre, mais acolhida, mais empoderada no nosso maternar, é o unir e o bicho foge. É esse o mecanismo, tá?
tá? Quando a gente tá sozinha nesse processo, tentando fazer essa reconstrução sozinha no mundo, tentando lutar sozinha contra todas essas críticas, esses julgamentos sociais, é muito difícil. É se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Como eu, né, mencionei aqui para vocês das redes sociais. Mas quando a gente se une para ler, para entender, né, para estudar, para olhar para dentro, a gente une e o bicho foge, né? A gente une forças realmente, tá? Então, dentro da pesquisa publicada na Veja, ele dá um exemplo da produtora Renata Pimenta, de 37 anos, que é a mãe do Pedro, de 4 anos. E ela diz que eles exploram espaços públicos sem segurar na mão dele, sem ficar constantemente segurando na mão dele, tá? Então, quando ela chega naquele lugar, numa praça, em algum lugar, ela deixa ele livre para que ele explore o lugar. E ela fala que o seu objetivo é incentivá-lo, desde muito cedo, a desenvolver autonomia e responsabilidade. Mas ela diz que ela tá sempre por perto, sempre supervisionando, que a criança foi capacitada, inclusive, né, para isso. Ele entende a forma de funcionamento deles dois, ele entende o que ele pode ou não pode fazer, quais são os limites daquele lugar onde eles estão. Mas a Renata afirma que sempre que ela faz isso, sempre que ela vai a um ambiente público e ela deixa o filho livre para explorar aquele ambiente, ela recebe comentários negativos e até xingamentos e julgamentos explícitos de ser uma mãe, entre aspas, irresponsável. E ameaçada, inclusive, ela já foi ameaçada de chamarem a polícia. E ela já teve que lidar com pessoas, né, querendo chamar a polícia por ela ser uma mãe irresponsável ao olhar dessa outra pessoa. Claramente, a maternidade ainda não é um território livre. Essa mãe, como ela mesma explica, já deu todas as instruções para essa criança tem a compreensão do que a gente chama de boundaries, né, em inglês, de até onde eu posso ir, o que é seguro eu fazer, né, ela fala sobre esse mecanismo que ela foi desenvolvendo junto com ele e hoje ela julga ele estar preparado para estar fora da mão dela, explorando aquele ambiente sozinho. Mas olha só, claramente a maternidade ainda não é um território livre, porque ela chega naquele ambiente, além de receber olhares, além de ouvir coisas negativas, ela já passou até pela difícil situação de ter que lidar com alguém querendo chamar a polícia, julgando ela uma mãe irresponsável. Então, essa liberdade condicional, né, que só existe desde que você siga os parâmetros do outro, desde que você leve a sua maternidade como o outro ache que deve ser, que inclusive não é uma unanimidade, né? Cada pessoa acha que a sua maternidade tem que ser diferente, então seria impossível agradar todo mundo. Isso vai minando a mulher, isso vai minando a maternidade, isso adoece psiquicamente e fisicamente muitas mães, tá? Que muitas vezes deixam de seguir no que acreditam como certo, podam os seus desejos de educação e tradições e vão se afastando cada vez mais do que elas são, do que elas desejam ser, né? Do que faz sentido para elas dentro da maternidade. Então hoje, só pra gente ir finalizando, eu vi um vídeo no Instagram de um guru indiano que veio como cereja do bolo pro nosso encontro. E ele dizia que, apesar do nariz ficar bem acima da boca, muitas e muitas pessoas não percebem o seu mau hálito. Mas apesar disso, as pessoas ao redor dela notarão o odor. E o guru disse que é esse um grande dilema do ser humano. Mas eu quero mudar aqui essa frase. E esse é um grande dilema, para mim, do adulto, tá? Que se distancia de si mesmo, que aprende que olhar para dentro, cuidar de si, investir nos seus sonhos é egoísmo. A criança, ela é excelente na autopercepção. Ela é super conectada com o seu corpo. E
em sinalizar o que ela precisa também, né? Do que não tá legal pra ela e assim por diante. Vocês que têm criança sabem. Se o bebê tá infeliz, ele não vai pensar, ai, não vou chorar não pra não incomodar a minha mãe. Não, ele é ótimo em sinalizar o que ele tá percebendo de incômodo nele, tá? Então eu vou trocar essa ser humano para adulto. Então ele fala que esse é um grande dilema do adulto. Segundo o guru, o ser humano, ou adulto no caso aqui, tem muito mais facilidade de notar, de dizer o que está errado com o outro do que consigo mesma. Então, olha só, eu tenho um nariz acima da minha boca, muito próximo da minha boca. E muitas vezes o ser humano não consegue sentir o seu mau hálito, mas consegue perceber de alguém que está ao seu redor. Então, a gente tem muito mais facilidade como adulto de notar o que está errado no outro e muito mais dificuldade de encontrar, né, as coisas que estão erradas em mim. Então, para encerrar o nosso encontro de hoje, eu quero te convidar a olhar para dentro mais uma vez e investigar na sua história materna. Não é para ir lá na sua infância agora, não. Tô falando da sua história materna, tá? Quantas vezes você deixou de fazer algo porque teve medo de ser julgada? Ai, quer saber? Não vou fazer isso não. Vai dar tanta dor de cabeça. Vão falar tanto. Deixa pra lá. Vou fazer de outro jeito. Quantas vezes você falou isso? Ou ainda, quantas coisas você nunca nem pensou em se permitir pensar, porque já está tão moldada nos desejos das pessoas ou da sociedade ao seu redor. E talvez você se pergunte agora, será? Será que é possível isso? Que eu não me permito nem pensar, nem cogitar outras formas de fazer, de querer, né, para minha maternidade? Eu vou te ajudar a investigar isso, tá? Vou te dar algumas perguntas para que você puxe o fio da meada e vá fazendo essa investigação interna, tá? Então, quando uma nova fase do desenvolvimento do bebê tá chegando, vai começar, né? Como, por exemplo, vai começar a andar, vai começar a introdução alimentar, vai começar a ir para a escola. Você se permite ler, assistir ou procurar informações, ainda que seja um pouquinho, tá? Não precisa ser coisas aprofundadas, mas você se permite abrir o leque de variedade de informações ou você se prende a uma única linha de pensamento? Minha mãe faz assim, minha sogra falou que assim é melhor, não vou nem ler sobre outras maneiras de fazer, não vou nem me preocupar em ver se existe um outro jeito, porque as mulheres ao meu redor já fazem assim. Ou quando você pensa em você, você costuma se justificar falando, mas agora eu sou mãe, e não se permite nem tentar algo novo para você? Não se permite algo porque, agora eu sou mãe. Mãe não faz mais essas coisas, tá? Então, pega aí esse fio da meada. Quero que vocês mergulhem para dentro da sua maternidade. Preste atenção em vários cantinhos da maternidade. Olha com carinho, né? Olha com atenção. Pensa no, quando meu neném nasceu, quando eu estava grávida, quando eu fui escolher a fralda, quando eu fui escolher a escola. Todas, vai passando quase que como uma peneira para ir entendendo, nossa, por que eu escolhi isso? Foi porque eu quis? Foi porque eu ouvi de alguém? Foi porque a sociedade na onde eu moro, ela acaba impondo dessa maneira? As coisas que eu tenho consumido têm mostrado as mulheres fazendo desse jeito? Para a gente entender o quanto a gente está sendo realmente autônoma das nossas maternidades, o quanto as rédeas estão na minha mão, ou o quanto eu estou abrindo mão, inclusive, das coisas que eu desejo para minha maternidade, com medo do julgamento externo, tá bem? Essa é a nossa tarefinha para a semana. Então, nós precisamos entender quais são os efeitos, muitas vezes escondidos, que o julgamento social tem sobre nós e nossa maternidade. Então, para que a gente vá aos poucos, mas de uma vez por todas, se libertando dessas amarras que nos adoecem. Quando eu não consigo perceber aonde o julgamento do outro me afeta, eu também não consigo mudar aquilo, tá? Então, o primeiro passo
é entender aonde isso interfere na minha maternidade, para que eu consiga ir me desvencilhando daquilo, para que eu consiga ir me libertando daquelas questões. Tudo bem? E para finalizar, eu trouxe uma frase que eu não vou saber falar certinho o sobrenome dessa pessoa, é um francês chamado Anthony Saint-Exupéry, algo assim. E ele diz assim: a perfeição não é alcançada quando não há mais nada a ser incluído, mas sim quando não há mais nada que se possa retirar. Então a gente vai começar retirando, tá? Eu sempre falo para vocês que existe muito espaço para evoluir. A gente pode colocar uma pequena meta, evoluir um pouquinho e quando subir naquele degrau, podemos subir ainda mais, outros degraus, conforme a gente vai evoluindo, né? Mas primeiramente é importante tirar esse peso que eu carrego nas costas. Então a perfeição não é alcançada quando não há mais nada a ser incluído, mas sim quando não há mais nada que se possa retirar. Então vamos retirar, tudo bem? Se vocês precisarem de qualquer tipo de auxílio, qualquer coisa que vocês não estão conseguindo julgar, se isso é um julgamento ou não, se isso te faz bem ou não, fiquem à vontade ou para abrir dentro do nosso grupo com as outras mamães, para compartilhar, ou se vocês acham que isso é algo que você gostaria de manter mais em sigilo, pode mandar mensagem para mim, te ajudo a avaliar se isso é um julgamento que acaba sendo negativo, acaba impactando na sua maternidade, para que a gente vá retirando, se desvencilhando e tornando a nossa maternidade ainda mais leve. Tudo bem? Então a gente dá continuidade a esse tema na semana que vem, na quarta-feira que vem, para a gente ir entendendo agora como lidar com essas pessoas que estão ao nosso redor. Espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. Espero que esse exercício ajude vocês a irem tirando essas pedras, né, essas ervas daninhas aí das nossas terras, para que a maternidade de vocês possa cada vez mais aflorar e dar excelentes frutos, tá bom? Espero que você tenha um ótimo dia, um beijo e não esquece que você não está sozinho.